Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada. E você que veio aqui nessa manhã, com certeza você é um privilegiado, porque você vai receber algo de Deus. Não espere o culto à noite. Viva aquilo que Deus tem para você, para a sua vida nessa manhã. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis no capítulo de número 13, versículo de número 16. O livro de Gênesis, apenas para conhecimento, na sua Bíblia é o primeiro livro da Bíblia, mas não é o livro mais antigo, não foi o primeiro livro a ser escrito. Então, o primeiro livro, diz os historiadores aí, obrigado, irmão, de historiadores, que foi o livro de Jó. Então o livro de Gênesis, no capítulo de número 13 e no versículo de número 16, todos acharam? Se você não trouxe a sua Bíblia, vê no celular, no vizinho ao lado. Então no livro de Gênesis, o capítulo de número 13 e no versículo de número 16, escreveu assim, Moisés. Eu queria que você prestasse atenção muito naquilo que eu vou ler nessa manhã. Eu vou ler 2 livros da Bíblia Sagrada. E eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou ler nessa manhã. Se possível, você que trouxe caneta, papel, anote aí, para que você também na sua casa, você reflita sobre aquilo que nós vamos pregar aqui. Então em Gênesis, no capítulo de número 13, no versículo de número 16, está escrito assim: tornarei a tua posteridade. Posteridade, nesse livro, está dizendo sobre algo no futuro, sobre algo que vai acontecer lá na frente. Esse livro, essa passagem que nós estamos lendo, eu enxergo como essa passagem estava sendo escrita olhando para mim, olhando para você. Há mais de 6.000 anos atrás, alguém escreveu algo que é para as nossas vidas. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos seus descendentes. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Abra comigo rapidamente no livro de Números. Livro de Números, no capítulo de número 13 no versículo de número 1. Num culto do Tadel eu preguei sobre esse versículo. E os dias passam, as semanas vêm, e o Senhor continua a falar comigo sobre esse versículo, sobre este livro. E eu queria compartilhar contigo. Eu preguei aqui numa terça-feira, e eu queria compartilhar contigo que não veio talvez nesse dia. Então em Números, capítulo de número 13 e no versículo de número 1, assim está escrito: E a Yahvé, Deus ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes de Israel. Preste atenção que nesse versículo o escritor diz que Moisés deveria selecionar pessoas. Essas pessoas não eram pessoas simples, eram pessoas especiais. Nós que estamos aqui somos pessoas especiais. São todos esses os seus nomes, das tribos de Rúben: Samuá, filho de Zacur, da tribo de Simeão, de Safate, filho de Herode. No versículo 16, esses são nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oxéia, Abim, Anum, Oséias, filho de Num, o nome de Yeshua, Josué. E Moisés enviou-lhes para verificar a terra de Canaã. Preste atenção. E lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessei a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é que esse povo habita, se esse povo é forte, se ele é fraco, se ele é escasso, se ele é numeroso. E se a terra em que vive esse povo é boa, ela é ruim, se as cidades que moram, elas são cercadas de muro ou fortificadas, se o solo é fértil, se o solo é pobre, se existe ali florestas ou se não, se eles são corajosos, trazeis alguns frutos da terra. No 23,
Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo, do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregavam o cacho pendurado numa das varas. No 23 diz assim: ao cabo de 40 dias, preste atenção, 40 dias, retornaram da exploração da terra, vieram a Moisés, a Arão e toda a comunidade de Israel. No 27 diz: e deram o seguinte depoimento, preste atenção que depois de 40 dias, esses homens, esses príncipes que foram escolhidos, eles voltam para dizer para Moisés e para Arão qual foi o relatório daquilo que eles enxergaram nessa terra que em Gênesis nós lemos no capítulo 13, que dizia um homem chamado Abraão, numa conversa com Deus, sobre algo que lá na frente eles iriam conquistar. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes, na verdade, essa terra onde também mana leite e mel, eis e tem os seus produtos, contudo o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes, também vimos ali descendentes de Enaque. O 30 diz, ou melhor, o 29, os amalequitas vieram ao Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus, eles habitavam na região montanhosa dos cananeus, e vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos, herdamo-las, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar a terra. Entretanto os homens que habitam e acompanham, eles vão reagir. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é muito forte, é muito mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que habitavam. A terra da qual fomos em missão de reconhecimento, é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante da qual nós perecimos, a nós e os gafanhotos. No 14 diz assim, para terminarmos: então toda a congregação se levantou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamavam contra Moisés e Arão, exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos no deserto. Fecha os teus olhos comigo. Pai, nessa manhã, nós nos entregamos diante do Senhor, Deus. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio nessa manhã. Nós cremos que o Senhor habita nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor está aqui, e o Senhor tem algo poderoso nessa manhã a nos entregar, Deus. Nós queremos sair daqui, Deus, como uma fortaleza. Nós queremos sair daqui como homens e mulheres, com uma visão que nós nascemos com uma palavra profética há mais de 6.000 anos atrás. Aquilo que nós estamos vivendo hoje, Pai, neste domingo, eu profetizo em nome de Jesus, que a partir dessa palavra ministrada, Deus, que as nossas vidas espirituais recebam uma guinada do Senhor, Deus. Que nós venhamos, Pai, a ter um upgrade nas nossas vidas, uma visão de conquista. Que nós possamos, Pai, resgatar aquilo que é mais de 6.000 anos atrás. Abraão, se comunicando com o Senhor, Pai, o Senhor disse que o Senhor entregava para aquele homem, que se ele pudesse contar, Pai, as areias, o pó das areias da terra, as areias do mar, as estrelas, se ele pudesse, daquela forma seria a descendência do teu povo. Nessa manhã, Deus, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, e nós queremos sair daqui, Pai, com uma visão diferente. Nós queremos ter uma visão, não uma visão limitada como aquele povo teve, mas nós queremos sair daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus, fala mais alto, Deus não faz excepção de pessoas, Ele faz excepção de propósitos. Amém? Queridos, eu queria pregar rapidamente sobre algo que arde o meu coração e tem ardido todos os dias. Na vida, eu acredito que a vida é tudo uma questão de fé e visão. Eu disse aqui num culto do Tadel. E semanas vêm, o Senhor sempre tem ardido no meu coração aquilo que é nosso e as dificuldades que nós temos de vencer na vida e de ter a intimidade com Deus, de prosperar nos nossos caminhos, de enxergar aquilo além daquilo que a nossa visão limitada enxergava.
Nós estamos aqui, eu olho várias pessoas que estão aqui, são pessoas que têm ministérios, pessoas que têm chamado, ou pessoas que estão com seus ministérios estacionados numa garagem, mas em qualquer momento Deus vai abrir essa garagem e como um carro, como um jato, você vai voar aquilo que Deus tem preparado para você. Mas eu vejo que na vida, o Senhor ele tem vários princípios para que nós possamos conquistar e realmente ser um jato no nosso ministério ou naquilo que nós podemos fazer nas nossas vidas, nas nossas profissões. E olhando a Bíblia Sagrada, tanto na passagem de Gênesis, eu vejo que hoje a igreja cristã, a igreja como um todo, ela vive uma moradia. Eu não estou dizendo de uma moradia de uma casa, mas eu digo de receber as bênçãos do Senhor. Nós estamos vivendo numa casinha, numa tapera, espiritualmente falando. Sendo que aquilo que Deus tem preparado e aquilo que é nosso por conquista, aquilo que o nosso Pai nos deu. Por exemplo, você tem o seu pai, tem a sua mãe. Um dia que seus pais morrerem, você vai herdar aquilo que eles deixarem para você. Se os seus pais não deixarem nada de físico, uma casa, um bem material, o seu pai com certeza ele vai te dar o exemplo de caráter, o exemplo de conduta que ele teve. Então significa que em algum momento você vai conquistar, você vai herdar aquilo que o seu pai te deu, aquilo que o seu pai na vida ele tentou conquistar. Na Bíblia Sagrada, a Bíblia, quando Jesus criou as nossas vidas, Jesus chamou os animais pelas suas raças. Obviamente quando Deus e o Espírito Santo estava criando os céus e a terra, principalmente a terra naquele momento, ele não dava nome aos animais. Você sabe que ele deu o nome a Adão, e ele designou que Adão desse o nome aos animais, aos pássaros. Então Deus criou as suas espécies. Se você enxergar dentro da Bíblia Sagrada, o único ser que Jesus, Deus e Espírito Santo deu o nome foi eu e você. Se você enxergar na Bíblia, quando Jesus criou as nossas vidas, o boneco de barro, ele nos chamou de filhos. Então, se nós somos filhos de Jesus, e se nós somos o único ser que quando Deus criou, ele deu o nome de filho, significa que nós temos uma herança com Deus. E essa passagem onde que Abraão estava com Jesus, se comunicando com Deus, e Deus dizia para ele, para que se ele pudesse contar as estrelas, aquilo que você já leu várias vezes na Bíblia, conte as estrelas, conte a areia do mar, como o pó da terra será a sua descendência. Mas eu não sei se você já percebeu, e talvez você não tenha percebido, mas quando Abraão estava dizendo isso, ele não estava dizendo para Abraão, que depois se tornaria Abraão, ele não estava dizendo para Jacó, ele não estava dizendo para Isaac, ele não estava dizendo para Moisés, ele não estava dizendo para Josué, ele não estava dizendo para Davi, ele não estava dizendo para Salomão, ele não estava dizendo para Marcos, João, Pedro, Mateus, Paulo, Lucas, ele estava dizendo para mim e para você. Quando Deus se comunicou com Abraão dizendo que uma geração viria, e essa geração ela iria conquistar uma terra, Deus estava falando de fases. As nossas vidas elas são feitas de fases. Aquela fase onde que Deus estava falando com Abraão, era a fase da descendência de Abraão. Deus estava falando da primeira fase, que era a fase que se Abraão fosse fiel a Deus, Deus iria prosperar os caminhos de Abraão. Então imagine que se Abraão, ele tivesse falhado naquela palavra que Deus tivesse designado para ele, imagine que naquele momento que Abraão deixou a sua casa, a sua parentela, e eu te incentivo a estudar a história de Abraão e ver aquilo que Abraão deixou. Talvez Jesus tenha pedido para você deixar várias coisas, o teu celular, os teus amigos, deixar de buscar a Deus 50% e 50% o mundo e entregar 100% para Ele. Talvez seja difícil de você desistir dessas coisas para que você cresça e que você evolua na vida. Mas quando eu enxergo a vida de Abraão, ele deixou a sua família. Imagine Jesus dizer para você, você quer vencer na vida? Você quer prosperar? Você quer ter intimidade comigo? Deixe os seus amigos, deixe os seus parentes, deixe a sua família. Imagine Jesus olhar para você e dizer assim, deixa a sua mãe, deixa o seu pai e siga-me, porque eles não vão te levar a um caminho correto.
Isso para você é doloroso. Agora imagine Abraão, que a família era rica, que o pai era um homem muito próspero, e Deus dizia para ele: se você largar, eu vou prosperar o teu caminho, mas você precisa tomar uma decisão muito forte. A primeira decisão é largar a sua família, deixar toda a tua parentela, pegar uma trouxinha, colocar nas tuas costas e ir embora. Deus simplesmente disse: se você encarar tudo isso, aquilo que eu vou te dar em troca vai ser uma geração. Agora Abraão, ele poderia dizer assim: olha, eu quero receber para mim os presentes de Deus, eu não quero receber, eu não estou preocupado com a minha geração. Eu tenho aprendido com Deus que muitas das vezes aquilo que nós vamos fazer nessa terra, talvez eu, nem você, nem os nossos filhos receberão aquilo que você vai fazer, mas aquilo que os seus netos vão receber é prova daquilo que você vai fazer hoje. Mas eu sei que a maioria de nós somos egoístas, nós queremos receber para nós, e nós apenas queremos receber a prosperidade e as bênçãos de Deus. Mas aqueles, quando você busca a Deus, e quando você quer se alinhar com Deus, você não se torna uma pessoa egoísta. Aquilo que você faz não é para você, você não canta bonito para mexer com o seu ego, mas tudo aquilo que você faz, não é para que o teu PG seja cheio de pessoas, porque Deus não está nem aí com números. Jesus não é um banqueiro, ele não conta como um banqueiro conta notas. Jesus, ele olha as qualidades das pessoas. Então, se você for egoísta de achar que tudo aquilo que você quer receber de Deus é para você, você é egoísta, e Deus não vai prosperar os teus caminhos. Se você acha que num culto de ceia, você vai vir e dizer assim: ah, mas eu pequei, eu falhei, isso daqui, esse culto de ceia vai ser uma renovação, eu preciso me renovar, eu preciso vencer os obstáculos, eu preciso parar de pecar. Lá na África deve ter milhões de crianças morrendo, precisando de alguém que pregue a palavra de Deus. Então você é um egoísta quando você quer buscar a Deus para que você seja abençoado, para que Deus abra os caminhos de um emprego melhor, para que Deus prospere o teu ministério, para que Deus te dê a possibilidade de conquistar a multidão, a possibilidade dessa igreja ficar cheia. Eu não venho aqui simplesmente para que a igreja ela se torne cheia e as pessoas venham nos ouvir. O importante para Jesus é você sair de um culto e ganhar uma alma, já basta. Então, quando eu enxergo a vida de Abraão, eu enxergo uma coisa extremamente especial, que é raro nos dias de hoje. Eu enxergo Abraão dizendo assim: eu vou largar o meu pai, vou largar a minha parentela, vou deixar toda a minha família, eu vou deixar todas as terras que o meu pai tem, e eu vou para uma terra com uma trouxa de roupa na mão, sem saber se amanhã eu vou ter comida. Tem alguém que se candidata a fazer isso? Sem saber se amanhã você vai ter comida, sem saber se amanhã tudo aquilo que você sonhou lá atrás vai acontecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Abraão foi um homem de fé e foi um homem de visão. Diz assim que o sucesso na liderança é preciso desenvolver, entre outras qualidades, a visão. Este é o ponto de partida que irá guiar o líder e sua equipe pela rota correta até chegar ao resultado pretendido. Abraão, ele teve algo muito especial. Você sabe que Abraão, numa das provas mais cabais da Bíblia, foi Deus dizer para Abraão para que ele pegasse o seu único filho, e levasse para um local para sacrifício. Alguém lembra o nome daquele filho? Como chama Isaac? Qual é o nome de Isaac? Filho da promessa. Mas tem outro nome em hebraico. O nome Isaac significa sorrir. Vocês lembram que quando Deus disse para Sara, para uma senhora, uma velhinha chamada Sara, que ela teria filho, ela sorriu. Quando ela sorriu, Deus disse: esse menino vai se chamar Isaac. Porque ela sorriu com um sorriso de deboche, porque ela acreditava que, como uma senhora, poderia gerar filhos.
A Bíblia diz que Deus foi com Isaac, subiu ao monte, preparou todo o sacrifício, fez um ritual de sacrificar uma ovelha. Isaac olha e diz: a ovelha não está aqui. E Abraão, talvez com seu coração partido, diz: a oferta é você. E quando Isaac estava próximo de ser sacrificado, diz a Bíblia que Deus vem, aparece para Abraão e dá uma palavra para ele, que o sacrifício foi a visão que Abraão teve. Eu não conheço ninguém dentro da Bíblia Sagrada que pegou o seu filho, seu único filho, e entregou-lhe como sacrifício. Eu vejo que Abraão é conhecido na Bíblia como nosso pai na fé. Foi o primeiro homem que gerou fé, que acreditou na fé. Diz o escritor que fé, você pula e depois Deus coloca o chão. Abraão pulou sem saber se tinha chão. Mas Abraão teve algo especial. Ele teve visão de quem era Deus. A dificuldade dos dias de hoje é enxergar quem é Deus. Se eu te desse uma folha em branco agora e dissesse para você: escreve, rascunha quem é Deus, eu ia encontrar um monte de lógicas. Mas Deus, ele não é nada lógico. Porque você é pecador, peca todos os dias, falha todos os dias como eu. E mesmo assim Deus continua nos amando. Então Deus é um Deus sem explicação. Nós somos extremamente vaidosos. Nós dissemos que nós amamos a Deus, mas nós amamos a Deus até um determinado limite. Até aqui eu te amo. Se o Senhor tocar aqui eu não te amo mais. Então significa que nós não amamos a Deus de verdade. Nós temos o desejo da posse de amar a Deus. Se alguém te traísse, você continuaria amando aquela pessoa que lhe traiu, que lhe falou, lhe falhou? Você não iria continuar amando. Jesus foi o único que o homem falhou com ele. E mesmo assim, ele continua amando o homem. Nessa passagem da Bíblia, do livro de Números, é uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada, que fala sobre visão de alguém teve. Nessa passagem que eu li, depois de alguns anos que Abraão recebeu as suas bênçãos, Abraão passou na primeira fase. A segunda fase era a fase de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, ele separou um pessoal. Ele reservou alguns líderes para que fossem até a terra prometida. A Bíblia diz que ele separou uma classe e outra classe. Todos eram especiais. Todos aparentemente tinham visão. A Bíblia diz que quando eles chegaram, depois do período de 40 dias, quando eles chegaram nas cidades muradas, fortificadas, que existiam gigantes, diz que uma classe de pessoas volta depois dos 40 dias, com seu relatório, reúne aqueles mais de 3 milhões de pessoas de Israel, e discursa sobre o relatório que eles tinham. Eles lá atrás ouviram Abraão dizer sobre uma promessa, então eles estavam esperando que aqueles homens dissessem que aquela terra era uma terra abençoada. Então tudo aquilo que eles estavam vivendo, tudo aquilo que eles iriam viver, eles estavam enxergando com os olhos daquelas pessoas. E diz a Bíblia que aquelas pessoas chegam, uma classe de pessoas diz assim: há gigantes, a terra é boa, há cachos, ela mana leite e mel, porém, existem gigantes, e esses gigantes são fortes. Diz a Bíblia que apenas 2 pessoas, no mês de 3 milhões, 2 pessoas apenas, Josué e Caleb, eles chegam a Moisés e dizem assim: não, essa terra realmente, ela tem gigantes, realmente essa terra, ela tem muros fortificados, porém, nós somos pessoas fortes e nós temos uma promessa. Foram homens de visão. A visão, se você quiser marcar, ela é dividida em 3 partes. O que iremos fazer? Você com certeza que está aí tem algum sonho, algum objetivo. O que você irá fazer para conquistar ele?
Onde queremos chegar? Aonde você quer chegar para conquistar aquilo que você deseja. Como faremos para chegar até lá? Para chegar até lá, você precisa ter um ponto de partida. E para que você conquiste, que chegue até lá, você precisa ter uma visão. O seu campo de visão tem que se abrir. O problema é que hoje nós vivemos com uma barreira entre nós, que impede de ter uma visão das coisas do futuro. E uma coisa interessante, eu até disse aqui uma vez, todos devem compartilhar da mesma visão dos líderes. Os analistas de Moisés, eles não compartilharam da mesma visão. Josué e Caleb, eles foram guiados pelo senso da fé. Pelo senso da fé. Os analistas de Moisés, eles não enxergaram aquilo que Josué e Caleb enxergou. Talvez você que está aqui, nós devemos estar em umas 80 pessoas. Talvez em 80 pessoas, talvez 2, 1, 3, vai receber a visão que assim Deus designou. Como eu disse, Jesus, ele não faz exceção de pessoas, mas ele faz excepção de atitudes. Por que Jesus, ele, no meio de mais de 80 escolhidos, e mais de 3 milhões de pessoas, por que apenas aqueles homens conquistaram? Porque Jesus fez excepção das suas atitudes. Enquanto aqueles criaram barreiras para conquistar os seus objetivos, apenas 2 pessoas. Eu estou dizendo no meio de 3 milhões, apenas 2 pessoas. Deus enxergou e fez excepção das suas atitudes. Eles enxergaram os muros fortificados. Eles enxergaram os obstáculos que tinham. Mas eles enxergaram algo extremamente espetacular. Eles enxergaram algo além da cerca. Davi, quando ele estava no meio do pasto, sabe o que Davi enxergou? Ele enxergou além da cerca. Quando Davi estava com um gigante, Davi ele enxergou ele lá dentro do palácio. Quando o gigante veio para Davi, espiritualmente falando, o gigante era tão grande que Davi não conseguia enxergar nada ao seu redor. Mas eu começo a imaginar que Davi, ele começa a visualizar ele lá dentro do palácio, sentado dentro do palácio. Os matadores gigantes, eles não nascem prontos, ou eles recebem um dom especial para isso. Eles são construídos com as contrariedades da vida. Fique de pé, por favor.